Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Lições. E hoje quero tratar com vocês acerca desse tema da psicossomática, né? Então, algumas pessoas às vezes perguntam para a gente, né? A homeopatia trata problemas psicossomáticos, né? Ela trata doenças que são advindas, né, de traumas psicológicos, de traumas ali que nascem no psique da pessoa, de problema de situações, de acontecimentos que acontecem na vida da pessoa e que geram sintomas, que somatizam, né, que geram sintomas no organismo físico, né, na parte física da pessoa mesmo, sintomas visíveis, né? Então, a homeopatia serve para isso. Então, é aí que tá, né, pessoal? Quando a gente recebe esse tipo de dúvida, a gente fica um pouco amarrado de dizer sim ou não, porque a questão é é, um pouco mais complexa do que isso, né? Por quê? Porque na homeopatia a gente não enxerga o ser humano compartimentalizado, né? A gente não enxerga ele em partes separadas. A gente sempre vê o ser humano como uma coisa só e uma coisa que reage de uma vez, né? Reage como um todo. Ou seja, para a homeopatia, todos os problemas de saúde e todas as questões de saúde envolvem também questões emocionais, mentais, que a gente poderia dizer de psicossomáticas. É claro que aí no caso da psicossomática seria um problema específico, é uma doença específica que realmente teve um início após um trauma psicológico, após um acontecimento psicológico ali, uma questão ali, um contexto que a pessoa viveu, que isso gera então a doença em si. Então, obviamente que nesses casos existe um enfoque maior ali no problema que gerou a doença, né? Nesse transtorno que foi gerado por esse problema psicológico. Só que a homeopatia, em todos os casos, em absolutamente qualquer doença, a gente busca sempre tratar a pessoa como um todo. Logo, a gente sempre capta a parte também psicológica, mental, emocional da pessoa, porque a pessoa ela é uma coisa só e ela reage com o todo. Então, não significa que você não tenha uma doença, não significa que a doença que você tem não nasceu de um trauma, né, psicológico, não nasceu não é uma doença psicossomática, que a gente não observe os pontos mentais, emocionais dessa pessoa para tratá-la. Por quê? Porque a gente usa isso daí também, né? Ah, Agora, obviamente, se a pessoa tem um ponto muito específico, olha, realmente os meus sintomas começaram após eu ter sofrido violência dentro de casa, após eu ter sofrido um abuso, após eu ter sido, né, sei lá, sofrido um sequestro, né? Por aí vai, após, por exemplo, a morte do meu parceiro, né? Por aí vai. Então, obviamente que aí nesse caso, a gente tem um ponto de partida, né? O que é o ponto de partida? Que é o início da doença. E esses sintomas, que a gente também chama de transtornos tá? Dentro da homeopatia, eles são muito ricos para o homeopata, né? Então, na homeopatia, eles têm um amplo, digamos, a gente tem uma ampla literatura para conseguir abordar e para conseguir indicar a medicação mais correta para esse caso que tem esse ponto em específico. Então, quando a gente pega um paciente, uma das coisas, e não só em doenças lá, que eu vim aqui com diagnóstico de doença psicossomática. Não é isso que acontece geralmente, né? Mas sempre quando um paciente vem ao homeopata, o homeopata ele sempre faz um trabalho na consulta de tentar identificar se algo, né, se podem existir fatores, né, questões ali que podem ter gerado a doença, ou seja, coisas que podem ter feito a doença ter um início, né, que podem ter realmente sido a causa da doença. E aí a gente na consulta sempre tenta abordar os sintomas, abordar todas as características sintomatológicas da pessoa para ver realmente quando começou e para ver se antes desse início da doença, como que a pessoa estava, se ela já sentia alguma outra coisa,
se ela passou por um evento traumático, se existiu ou se tinha já algum evento, não é um evento, mas se ela já estava em um contexto, digamos, patogênico, né? Uma situação no trabalho, com um colega de trabalho, com um chefe, uma coisa desse tipo, que poderia ali, que estivesse gerando nela, por exemplo, estresse, por exemplo, raiva, indignação, ou então mágoa, por aí vai. Por quê? E aí a gente sempre tenta descobrir esse ponto em específico, né? Descobrir realmente o sentimento, né? Aquilo que a pessoa de fato sentiu naquela situação. Por quê? Porque aí isso vai ajudar a gente a desenvolver a medicação, vai ajudar a gente a escolher a medicação mais adequada para aquela pessoa. Porque pode ser muitas vezes que um grupo de pessoas passe pela mesma situação, tá? Porém, todas elas sentem a situação de uma forma diferente. Algumas sentem mais raiva, mais ódio, a outra vai sentir um susto muito grande, a outra lá vai ficar com um terror, um medo muito grande da situação, e o outro às vezes pode sentir vexame, né, vergonha, tá? Por aí vai. Então a gente tem que descobrir esse sentimento que a pessoa teve também durante esse contexto ou durante uma situação específica, que foi exatamente antes o início dos sintomas, para a gente ter uma ideia. Será que esses sintomas, será que a patologia se iniciou nesse momento? Ou com um montante, né, de vários acontecimentos, ou com um contexto em que ela estava inserida e todos os dias ela sentia um pouco de raiva, um pouco de indignação? Será que isso é o caso do paciente? Então, o homeopata, a gente sempre busca isso, independentemente de que doença seja, independentemente de que problema seja, independentemente de que do que seja. Por quê? Porque esse ponto do que é o girador, para a homeopatia é muito valioso. Para a gente é muito importante a gente conhecer, a gente saber o que gerou. Tá? E muitas vezes não necessariamente vai ser algo psicossomático. Né? A gente tem aí uma linha teórica, né, seria como se fosse de pesquisa, né, dentro da homeopatia também, assim como a nova medicina germânica, que vai falar que não, olha, todos os problemas, absolutamente todos, são de uma matriz psicossomática, eles nascem sempre ali no psicológico, na psique da pessoa e tudo mais. Mas dentro da homeopatia a gente vê que na literatura a gente não só tem questões que fazem gerar as doenças, né, que são psicológicas, raiva, indignação, vexação, mortificação, por aí vai, susto, medo, né? Mas a gente também tem uma série de questões que são até às vezes mecânicas. A pessoa ela teve um problema ali, ela teve uma doença que às vezes não tem uma conexão direta com uma queda ou com um trauma que ela teve, mas que é gerado por conta do trauma. Ou seja, aquele trauma desestabilizou a pessoa de alguma forma, a energia vital dessa pessoa, e aí gera, então, os sintomas, começa a gerar, então, essa doença, essa questão patológica. Então, isso é muito rico dentro da literatura, do repertório homeopático. Tá? Por exemplo, uma queda, às vezes uma concussão que a pessoa teve, às vezes um choque elétrico, às vezes consumo de algum alimento específico, ou então às vezes até uma operação, uma cirurgia, tá? A gente tem isso na homeopatia e pessoas às vezes possuem esses problemas de fato, tá? A pessoa às vezes passar a ter uma doença após uma cirurgia e que às vezes realmente não tem uma ligação direta. O que seria uma ligação direta? Uma coisa óbvia, né? Então, sei lá, fez uma cirurgia encefálica, ali aconteceu um problema na cirurgia de fato, e aí a pessoa fica com alguma sequela desse problema gerado na cirurgia. Aqui a gente não está falando disso. A gente também tem medicamentos para isso, né? Mas aqui a gente está falando de uma coisa indireta, muitas vezes. Uma coisa, o processo ali que desestabilizou a pessoa e fez a doença ser gerada, né? Então, isso tudo é muito rico para a homeopatia. Então, quando a pessoa pergunta assim, vocês tratam problemas, a homeopatia trata problema psicossomático? Na verdade, a homeopatia ela sempre busca
envolver essa questão psicológica, emocional, dentro de tudo, de todos os tratamentos, de todas as questões que a gente vai tentar tratar. Por quê? Porque a gente enxerga o ser humano como uma coisa só, né? Então a gente busca os sintomas mentais, busca os sintomas psicológicos, emocionais, em absolutamente todos os casos, né? Por quê? Porque isso ajuda a gente a lapidar a medicação homeopática, fazer com que a medicação homeopática que a gente vai passar para aquela pessoa seja mais adequada, seja mais, digamos, esteja mais no formato dela, do que se não estivesse, tá? Do que se não tivesse esses outros pontos, tá bom? Então, é óbvio que a gente trata, e na verdade a homeopatia, ela tem um arsenal, acho que posso dizer aqui que a homeopatia é a terapêutica farmacológica, né? Que de fato tem um arsenal e a literatura mais rica em relação a esses pontos da psicossomática, né? Porque, não, então, a gente tem uma doença ali que foi criada por conta desse trauma psicológico que a pessoa teve, por conta dessa situação que a pessoa teve, né? Por conta desse sentimento que a pessoa teve nessa situação, e disso veio a doença. Isso daí, dentro da homeopatia, é riquíssimo. A gente tem, assim, um vastíssimo material para pesquisar os nossos medicamentos e para empregá-los de maneira muito efetiva para realmente curar esses problemas, tá? Então, a gente até chama, né, isso dentro do repertório homeopático, a gente chama isso de transtornos por, tá? Se você pega um repertório homeopático, ou em livro, ou num software, você põe lá, né, transtornos por, você vai ver uma imensa, né, uma vastíssima ali, parte onde a gente tem várias e várias rúbricas que indicam medicamentos. Então, transtornos por luto, por exemplo, né? Então a gente tem o Natromur, a Inácia e vários outros medicamentos também, né? Mas transtornos por susto, por exemplo, medo, né? A gente tem o acônito, por exemplo. Há transtornos por vexação, né? Por exemplo, nos vômica, transtornos por raiva também, nos vômica também, nesse caso. Muita coisa, assim, uma série de sentimentos, uma série de sensações que, se a pessoa tem, se a pessoa sentiu na ocasião, isso gerou a doença, a gente consegue ali abordar. E isso, como eu falei, é uma indicação muito forte do medicamento. Isso é algo que é muito, digamos assim, é como se a gente acertasse na loteria, né? Como se a gente pegasse aquilo que realmente vai importar para a escolha do medicamento, tá? Então vai ser um ponto, assim, de extrema necessidade, de extrema importância, se ele de fato é real. Claro que aí a gente tem que ver se de fato isso que a gente pesquisou, isso que a gente levou para o repertório, de fato é algo concreto, ou se não é algo só da cabeça da pessoa, ou se é alguém que falou, não, ela ficou doente por causa disso. Isso tem que ser de fato verdadeiro, isso tem que ter dado início de fato à doença, né? E tem que ser algo forte, tem que ser algo marcante para aquela pessoa, tá? Às vezes a gente está conversando com o paciente e a gente percebe que não, muitas vezes a pessoa, a gente percebe que não foi aquilo, percebe que aquilo até pode ter acontecido antes, mas não é algo que marca, não é algo que gerou realmente uma sensação, né, um sentimento forte dentro da pessoa, não é algo que poderia ter gerado uma doença, tá? Mas é isso. De novo, né, a gente não reparte o ser humano, né? Então, as doenças psicossomáticas, na verdade, para a homeopatia, toda doença tem um fator psicológico, né? Não tem algum fator, talvez não seja o gerador máximo ali da doença sozinho, mas todo problema que a homeopatia vai tentar tratar, a gente vai fazer o tratamento homeopático individualizado, de fato, né, para a pessoa mesmo, sempre vai ter um fator, sempre tem essa questão, tá? A gente sempre pesquisa isso, mesmo nas doenças agudas, tá? Mesmo nas doenças que têm uma trajetória bem mais curta, que são as infecções agudas, né, os processos agudos, a gente também pesquisa os fatores alimentares, os fatores psicológicos que a pessoa tem. Então, por exemplo, uma febre com alucinações, por exemplo, uma febre com uma sensação, um sentimento
de que vai morrer, né? Uma febre, uma sensação, um sentimento de que não quer ter companhia com ninguém, não quer ninguém perto dele, né? Ou então uma dor ali num processo agudo que gera um medo, né, de que essa doença é incurável, por aí vai. A gente sempre usa tudo, a homeopatia ela sempre traz tudo para lapidar melhor e encontrar sempre a melhor medicação para o paciente. Então, para a homeopatia, a gente meio que não... e as doenças psicossomáticas, né? A gente não faz isso. A gente não tem um ramo aqui da homeopatia, esse daqui é para tratar as doenças psicossomáticas. Porque isso não existe com homeopatia, né? Na verdade, o que existe são processos, de fato, psicológicos que podem gerar doenças, porque isso já consta na literatura homeopática há muito tempo, né? E a gente já lida com isso há muito tempo. Então, como às vezes essa questão psicossomática é algo mais recente, mais novo, só que as pessoas desconhecem que na homeopatia a gente lida com esses pontos já há muito tempo, desde lá da época do fundador, lá mais de 200 anos atrás, que isso já vinha se incorporando, e ele mesmo, né, o Dr. Hahnemann mesmo já coloca lá no órgão esses pontos, já traz para a gente todas essas questões também, que são extremamente importantes de serem verificadas e obtidas, né, durante a consulta homeopática, durante o tratamento homeopático, tá bem? Então, pessoal, é mais ou menos isso. Como eu falei, a gente não reparte as coisas, né? A gente não, é como se eu pegasse um nome de doença, né? A gente não faz isso. A gente sempre vai atrás de todos os sintomas, de todas as características, para realmente lapidar a medicação mais adequada para o paciente, tá bem? Pessoal, por esse vídeo é isso. Até o próximo vídeo, tá? Fiquem com Deus. Até mais. Deixa aí a sua avaliação, compartilhe o vídeo com seus amigos, tá bem? Tchau, tchau.